pessoal, meu nome é Raquel de Oliveira e eu sou professora já há 20 anos. Eu decidi começar agora a fazer umas gravações sobre educação brasileira. O assunto desse nosso primeiro vídeo é bastante polêmico. Trata-se da fraude dos 200 dias letivos, uma lei que muitas escolas, infelizmente, não levam muito a sério. O que diz a lei? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases, aqui em seu título 5º, capítulo 2º, artigo 24, diz o seguinte: a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Bom, essa é a lei. Porém, o que acontece é que esses 200 dias letivos são fraudados. Infelizmente, algumas escolas adotam algumas táticas para fraudar os 200 dias letivos. Normalmente isso acontece mais em escolas públicas, porque nas escolas particulares, devido às cobranças dos pais, que ficam ali em cima porque eles pagam caro, não é? Existe uma certa tentativa maior de se atingir os 200 dias letivos. Eu não coloco a minha mão no fogo por todas as escolas particulares, mas o que eu posso assegurar é que pelo menos o empenho entre elas é maior. Já nas escolas públicas, a quantidade de pais que realmente se interessa é menor, porque a maioria dos pais só quer saber se os filhos vão passar de ano. E os alunos também, quando perdem algum dia de aula, a maioria deles acha é bom, porque é mais um dia de folga para eles. Bom, esse vídeo aqui então é dedicado a você, pai e aluno que realmente se importa. E eu vou dar para vocês algumas dicas para vocês ficarem atentos quanto a este problema que realmente contribui para a queda de qualidade da educação brasileira. Como é que as escolas costumam fazer? Bom, existe, na verdade, uma rotina escolar que já vem sendo repetida há décadas. Então, não é uma coisa que está acontecendo agora. Isso já vem acontecendo há muito tempo, só que as pessoas fingem que isso não acontece, que não é com elas. Mas, de um lado, nós temos uma realidade. A realidade dos diários impecáveis, onde os 200 dias letivos estão devidamente registrados. E de um outro lado, há a realidade do dia a dia, aquela que realmente acontece, mas como não há ninguém ali para supervisionar, eles acabam fazendo do jeito que realmente acham que é melhor. E funciona assim. Vamos imaginar, por exemplo, que amanhã as aulas comecem, dia 23 de janeiro, e que as aulas continuam então até o dia 30 de junho. Vamos imaginar também que as aulas retornarão em dia 1º de agosto e vão continuar até o dia 15 de dezembro. Para retirar aí desse número de aulas, vamos contar também os feriados, que são 9 em 2017, e também as pontes, quando, por exemplo, a gente tem um feriado na terça e eles emendam também a segunda, ou um feriado na quinta e eles também emendam a sexta. Também vale lembrar que as escolas públicas não têm aulas aos sábados. Evidentemente, talvez haja até alguma exceção, mas o comum é que as escolas públicas não tenham aulas aos sábados. Então, somando aí esses dias de aulas aos sábados que não serão ministrados, os feriados e as pontes, e observando aquele calendário que nós estipulamos, com início em 23 de janeiro e término no dia 15 de dezembro, teremos sim os 200 dias letivos. Oh, que lindo! Só que não, porque aí é que entram as fraudes. Veja bem, não é apenas o feriado que conta, mas outras situações diversas que permitem aos professores registrar ali aulas em dias em que não houve aulas, e eles também inventam conteúdos e frequências para forjar nos diários que os 200 dias letivos foram devidamente obtidos naquele ano. Vamos partir para a situação número 1. Muitas vezes acontece um problema e a escola, por exemplo, se vê obrigada a cancelar as aulas devido à falta de água. Ou também, como acontece com os alunos que estudam à noite, há também a falta de luz elétrica. As escolas cancelam as aulas,
Mas ali nos diários eles registram que as aulas foram ministradas, porque se eles não ministrarem, não vai dar os 200 dias letivos. Também acontece um problema. Às vezes a cidade tem o hábito, não é, de fazer um feriado no dia do aniversário da cidade. Então, lá se vai mais um dia de aula perdido. Há também os dias de planejamento pedagógico e reuniões de pais e mestres. Veja bem, não há ali nenhum aluno envolvido, mas eles registram nos diários conteúdos, frequências e assim por diante, porque senão no final do ano não totaliza os 200 dias letivos. Também há outras situações, por exemplo, apesar de algumas escolas jurarem de pés juntos que isso não acontece, o fato é que alunos que passam direto têm menos aulas do que os alunos que ficam de recuperação. Isso porque durante a recuperação eles dispensam os alunos que passaram direto, mas a lei prevê, vocês estão ouvindo agora há pouco eu lendo para vocês, que os 200 dias letivos não podem considerar nem as provas finais e nem as semanas de recuperação, mas as escolas registram lá que todos estavam presentes, etc. Há também outras situações, como o caso de incidentes de ordem natural, por exemplo, enchentes que inundam as ruas e as deixam intransponíveis. Há também as estradas rurais que, devido às chuvas, ficam intransitáveis. Há dias de muitas ventanias que quebram telhados, secas muito violentas. Há também dias em que, por alguma razão ligada à natureza, eles cancelam a aula. Veja bem, sobre isso, vou ler para vocês aqui o que diz o artigo 23 da LDB, também no capítulo 2º e título 5º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nessa lei. Então, conclui-se que, se por um motivo ligado ao clima foi preciso cancelar alguma aula, há a obrigação de repor essa aula depois, mesmo que seja, por exemplo, através de aumento da carga horária nos próprios dias de aula. Você não pode comprometer as 800 horas. Então, se naquele dia precisar ter mais horas de aula para repor um dia anterior em que você cancelou alguma aula, seria o correto a fazer, mas ninguém faz isso. Aqueles dias também de feriados emendados, talvez o correto seria a escola então não emendar o feriado e aproveitar aquela segunda ou sexta-feira para repor um dia em que foi necessário cancelar uma aula por um motivo diverso. Há também mais um dado relevante. De acordo com a pesquisa do Banco Central, 20 dias, pessoal, 20 dias são perdidos porque os professores se atrasam para a aula ou saem mais cedo, ou ainda realizam na própria sala de aula atividades que não tem nada a ver com a aula. Então, se computarem esses minutos aí, totalizam 20 dias, de acordo com a pesquisa do Banco Mundial. E olha que nessa contagem aí de horas, eles nem lembraram de um dado relevante, os problemas que o professor tem com indisciplina, ou também as festividades locais, quando, por exemplo, nós temos aí festas na cidade e os alunos são dispensados mais cedo para participarem das festividades, ou então eles reduzem a aula de 45 minutos ou 50 minutos, eles reduzem para 30, para que os alunos possam então festejar, mas lá no diário consta como se a aula fosse completa. Bom, então há também outras situações que eu não vou nem mencionar aqui agora, como por exemplo casos de luto, de greve e também as manifestações populares que às vezes chegam às escolas, os alunos invadem as escolas e aí cancela-se a aula. E essas aulas dificilmente serão repostas. Conclusão, não chegaremos aos 200 dias letivos, não é mesmo? Que de fato não vão ocorrer, mas nos diários estarão registrados para que o MEC finja que viu e faça de conta que acreditou. Porque com o MEC é assim, não é? Ele vai lá, finge que olhou e que está tudo bem. Bom, algumas pessoas falam assim,
Ah, mas tem países como a Finlândia, onde a educação lá é de ponta, eles oferecem 188 dias letivos para os alunos, ou até a Irlanda, que também tem saído muito bem nas avaliações internacionais, com 193 dias. Mas não se iluda, pessoal, esses países de primeiro mundo costumam oferecer educação integral, com pelo menos 6 horas de aula por dia e muita tarefa de casa. Agora, aqui no Brasil, em tempos de crise como estes que vivemos, não vá pensar que o governo vai agora, assim, de uma hora para outra, colocar todas as escolas brasileiras como escolas integrais, porque isso vai levar décadas. Talvez apenas os nossos netos terão condições de vivenciar essa realidade. Eu acredito que é possível sim, hoje, agora, investir na quantidade correta de aulas, 200 dias letivos, 800 horas de aula, com qualidade, com conteúdo, e aí sim dar também um salto na educação sem investir nada, porque os professores já são pagos para ministrarem esses 200 dias letivos. Então é só o gestor cobrar firme, com muito pulso, para que realmente se cumpra a lei. E os pais anotarem num caderninho todos os dias em que os alunos tiveram aula, para no final do ano realmente comprovarem se foram ministrados 200 dias letivos ou não. E nos dias em que a escola cancelar uma aula, vá lá na escola, fotografe, filme e junte provas, para que no final do ano você possa procurar o Ministério Público, que é um órgão com a função de fiscalizar essas coisas, e fazer uma denúncia. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que tenham gostado. Farei ainda no futuro mais vídeos, inclusive com sugestões que vocês podem me fornecer. E eu ficaria muito feliz agora se nos comentários vocês pudessem compartilhar com a gente se vocês aí do Brasil inteiro já vivenciaram nas suas escolas situações como essas que eu mencionei e que vocês suspeitam que também foram fraudados, não é? Nessa luta que a escola faz para esconder a realidade de que os 200 dias letivos realmente não aconteceram, porque isso constitui uma corrupção. As pessoas acham que a corrupção se aplica apenas aos políticos, mas ela também está nas salas de aula e nós precisamos lutar contra a corrupção, lutar contra esses hábitos que já estão arraigados no sistema escolar e que as pessoas fingem que não, isso não é com elas, que isso não vai interferir no resultado final. Mas interfere sim, e a educação está aí do jeito que está. Então vamos fazer nossa parte e lutar por educação melhor.